A Revolução Francesa foi o extraordinário momento em que o povo começou a acreditar que seria possível refazer quase tudo em sociedade, que não podia somente mudar a política, as instituições, mas a própria natureza humana através da ação política. A Revolução Francesa representa a encruzilhada do mundo moderno, onde tudo começa a encaminhar-se para uma direção diferente. Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da história. Agora vamos falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um importante movimento que ocorre na Europa logo após a independência dos Estados Unidos, lembrando que ambas vão ter forte influência de um movimento intelectual chamado Iluminismo. O Iluminismo preconiza a substituição da fé pela razão. Então é por isso que o Iluminismo vai fomentar, vai incentivar tanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vão nortear a Revolução Francesa. Um outro elemento importante para a gente entender é a questão da revolução. O que é uma revolução? Revolução é uma mudança radical no status quo, ou seja, na forma como a sociedade está. Ela está de um jeito, ela vai mudar de outro. Digamos, nós vivemos, é um exemplo, vivemos em um país democrático, republicano, presidencialista. Digamos que houvesse um grande movimento e o Brasil deixasse de ser um país republicano, democrata, presidencialista e se tornasse uma ditadura de esquerda ou uma ditadura de extrema direita. Aí nós teríamos uma mudança no status quo da sociedade. Algo revolucionário, uma mudança radical. Então é importante entender a revolução como uma mudança radical nas estruturas de um país. Tá? E a gente tem a sociedade francesa dessa época, do século XVIII, é uma sociedade que tem uma monarquia absolutista. O rei é o grande detentor de todo o poder. Luís XIV, o rei Sol, a bisavô de Luís XVI, que no momento é rei que vai ver a Revolução Francesa, Luís XIV dizia: o Estado sou eu. Ele pronunciava: o Estado sou eu, ou seja, a França sou eu. Então o que a França desejava era o que o rei queria. O que o rei queria era o que a França fazia. Então é uma monarquia absolutista. Também é uma das maiores economias da Europa. Também é um grande centro cultural. É da França, por exemplo, que vão sair os principais pensadores iluministas. Aqueles que vão formar a primeira enciclopédia. Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, todos esses vão construir, reorganizar o pensamento da sociedade europeia e, consequentemente, do mundo. Porém, ela é uma sociedade dividida em estamentos. O que são estamentos? Estamentos sociais são estruturas sociais que impossibilitam a transição social. Se o indivíduo nasce nobre, ele nasce nobre, vive nobre e morre nobre. Se o indivíduo nasce servo, ele nasce servo, vive servo, morre servo. Não tem como mudar de estrutura social, não tem como mudar. Essa sociedade estamental está dividida em três estados. O primeiro estado é o clero católico. Como os senhores podem ver, é apenas 0,5% da população. O segundo estado é a nobreza, que está dividida em nobreza cortesã, ou seja, é a nobreza que vive nos castelos, principalmente no grande palácio de Versalhes. A nobreza provincial, são os nobres que ficam nas regiões rurais, e a nobreza de toga. Toga é aquela vestimenta que o juiz usa, que ele chama toga. Isso aí representa 1,5% da população. Por que toga? Esses homens acabavam comprando o título de juiz. Por isso, 3 tipos de nobreza: cortesã, provincial e de toga. E nós temos a grande maioria da população, o povo. E quem é o povo? Aí nós temos a burguesia, alta, média e baixa burguesia, artesãos, camponeses, sans-culottes, que é uma parte importante da sociedade, e servos.
representam 98% da população. Para os senhores entenderem como essa sociedade ela é desigual, o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, tinham todos os privilégios. Não pagavam impostos, recebiam do Estado. Dando prosseguimento, a gente vai ver aqui, nós vamos entender aqui o porquê que essa revolução ela começa. Então nós temos 3 grandes elementos. Crise de abastecimento. Senhores, 98% da população francesa tinha no consumo do pão sua única fonte de alimentação diária. O que acontece é problemas climáticos, mais problemas estruturais e falta de um gerenciamento acaba fazendo com que haja falta de pão nesse momento na França. Então a sociedade, o povo estava insatisfeito. Temos uma crise econômica. A Inglaterra e a França são inimigos há muitos e muitos séculos. Quando aconteceu a Revolução Americana, os franceses enviaram tropas para apoiar os americanos contra os ingleses. Esse movimento, essa ação, foi muito cara para o governo francês. Os americanos venceram? Venceram. Porém, não tinham como pagar os investimentos dos franceses. E nós temos um outro problema que era mais bem visível, era muito visível para o povo francês, principalmente o povo parisiense, que era o alto custo de manutenção da corte de Versalhes. Senhores, almoço, jantar, café para 15 mil pessoas que viviam no Palácio de Versalhes. Todos os dias. O que se almoçava, o que sobrava, não se reutilizava no jantar. E aquilo tudo era jogado fora, era desperdiçado. Enquanto grande parte da população passava fome. Passava fome, tanto na cidade quanto no campo. Então isso aí deixava o povo francês extremamente revoltado. Então é por isso que as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, pregadas pelo iluminismo, vão se espalhar de forma muito contundente dentro de uma sociedade que está em convulsão. Uma sociedade que está dentro de um país que é um dos mais ricos da Europa, porém é uma população que passa muita fome, muita necessidade. Observem aí o contraste que é essa situação. O povo começou a reclamar, começou a ver movimentações de revolta, e o rei teve uma brilhante ideia, o rei Luís XVI. Ele resolveu então convocar uma reunião chamada Estados Gerais. Essa reunião servia para que o rei tivesse a legitimidade nas suas propostas. Agora, observem como é que era essa reunião. São 3 estados. Então, chamava deputados do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Reunia. Porém, não se votava por pessoa, se votava por estado. Então, vou dar um exemplo para os senhores. O rei quer aumentar o preço do pão. Vamos para a votação. Primeiro estado, aumenta ou não aumenta? Sim, aumenta. Segundo estado, aumenta ou não aumenta? Sim, aumenta. Terceiro estado, aumenta ou não aumenta? Não. 2-1. Então o rei sempre vencia as suas disputas. Isso é considerado extremamente injusto. Porém, como havia um grande momento de convulsão social na França, o terceiro estado acreditou que eles poderiam mudar isso aí. Então eles propuseram que a votação deixasse de ser por estado e passasse a ser por cabeça, ou seja, cada indivíduo, membro de um dos estados, ele votaria naquilo que achasse melhor. Então, se cria aí uma convulsão social. Dando prosseguimento, o início do conflito, como nós vimos aí, é uma grande convulsão social na França. Então, se pensou em várias ideias, cada um dos estados tinha um objetivo.
Para os mais pobres, representava essa convocação do Estado Geral representava uma esperança. Existe possibilidade de mudar. Para a burguesia, o fim da crise. E então o terceiro Estado, ele queria o voto por cabeça, queria o voto por indivíduo. O rei era que decidia isso aí. Então o rei ficou pensando e ele percebeu que havia possibilidade do terceiro Estado conseguir o que queria. Então o rei optou por manter a votação por Estado. Eles já estavam todos reunidos. Havia sido convocados os Estados Gerais, então estava lá o primeiro e o segundo Estado, todos eles já em uma sala, um grande salão de reunião lá dentro do Palácio de Versalhes. Então, os descontentes, eles acabaram mudando. O terceiro Estado mudou de ambiente. Ele saiu daquele ambiente onde ele estava, da sala de reunião, e foi para uma quadra que ficava ao lado. Lá, eles começaram a discutir, perceber, entender que a melhor forma era tentar seguir as ideias iluministas. Ideias iluministas como anti-absolutismo, queriam acabar com isso, igualdade de direitos, valores liberais. O que são valores liberais? Direito à propriedade, direito ao comércio livre. Esses aí são alguns dos valores liberais. Percebendo a situação, alguns membros do primeiro e do segundo Estado se juntaram aos membros do terceiro Estado. Esse grupo reunido passou a se chamar de Assembleia Nacional. Então, em 9 de julho, é formada a Assembleia Nacional Constituinte. Aí juntou o primeiro, o segundo e o terceiro Estado. Esses elementos aí vão organizar a Constituição da França. Já foi dado o início do processo revolucionário. O rei fingiu que aceitava aquilo ali. Ele percebeu que ele não tinha força contra o terceiro Estado. Então ele finge que aceita aquilo ali. Porém, ele manda cercar a cidade de Paris. Quando ele manda cercar Paris, o povo mesmo, não é aquele pessoal que está lá dentro do palácio, é o povo, o povão. O pequeno burguês, o comerciante, o servo, o sanculote, todos esses aí percebem que o rei está querendo tramar alguma coisa. Então eles saem, e aí um momento mais importante dessa revolução, que é a tomada da Bastilha. A Bastilha era um grande prédio, e nesse momento lá, no século XVIII, ela era utilizada como prisão. De quem o rei não gostava, ele mandava para lá. Lá a pessoa era torturada, sofria muito e acabava morrendo. Então era assim, era um prédio onde ninguém queria estar. Então tornou-se símbolo porque destruíram esse prédio, destruíram a Bastilha, libertaram todas as pessoas que estavam presas lá, e lá também se guardavam muitas armas e munições. Então o povo tomou isso aí tudo e saiu às ruas. Saiu às ruas num movimento extremamente revoltoso. Saiu matando quem eles encontravam que fosse nobre, representante da nobreza, e que fosse representante do clero. Então realmente tem início a esse movimento revolucionário. Tanto é que esse fato se torna o símbolo da Revolução Francesa, e essa data é considerada a data nacional na França. A nossa data nacional, 7 de setembro. E também temos o dia 15 de novembro. Mas lá para os franceses é essa data da Revolução Francesa, da tomada da Bastilha. Então as notícias se espalham. No interior da França começa a haver grande movimentação e também revoltas. Os servos invadem os castelos e matam todo mundo. Matam todos os nobres, desde o mais velho até o recém-nascido, todos. Então, um grande movimento revolucionário e extremamente violento. A Revolução Francesa é um movimento extremamente violento. Tá? Então, esse período aí onde se espalhou todo esse processo revolucionário é conhecido como o Grande Medo e é o início da Revolução Francesa. Então, nós temos, enquanto isso, lá na Assembleia,
os deputados do primeiro, segundo e terceiro estado resolvem então estabelecer a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Homem, todo ser vivente. Cidadão é o indivíduo que tem propriedades. Observe que mesmo dentro dessa declaração é feita ali uma separação. Tá? Então, os nobres, percebendo que não havia possibilidade de retornar ao que era antes, eles mesmos disseram, não, vamos acabar com algum dos nossos privilégios. Então, diz aí, dentro da Constituição, da primeira Constituição francesa, todos devem ser iguais perante a lei. E surge o grande lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Observe que são três coisas muito fáceis de falar, mas muito difíceis de aplicar, tá? Então essa declaração, ela foi inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então todo o poder emana do povo, e o povo exigiu os seus direitos: direito de ir e vir, direito de resistir à opressão, liberdade religiosa e liberdade de expressão. Então são direitos básicos. Observe que ainda hoje muitos dos países do mundo ainda lutam por esses direitos. O rei não é o representante de Deus na terra. Então, essa ideia acabou mudando. O que vai acontecer, então? O rei Luís XVI, com sua esposa Maria Antonieta, resolvem fugir da França. Quando eles resolvem fugir da França, são capturados na fronteira entre a França e a Áustria, e lá eles são conduzidos para Paris. Lá eles são condenados, são julgados e condenados à morte. Em setembro de 1792 é eleita a Convenção Nacional. Deixou de ser a Assembleia Nacional Constituinte e passou a ser uma Convenção Nacional. Essa Convenção Nacional decreta que a monarquia acabou na França. Então surge a República Francesa. E essa convenção, ela vai estar dividida em dois grandes grupos antagônicos e radicalmente diferentes um do outro. Senhores, é nesse momento que surge a denotação esquerda e direita que nós temos na nossa sociedade hoje. Tá? Por que surge essa denotação? Na Assembleia, aqueles que sentavam-se ao lado esquerdo eram chamados de jacobinos. Eles eram os mais radicais. À direita eram chamados de girondinos. Eles eram considerados moderados. Então, jacobinos radicais eram associados ao direito coletivo, às vontades coletivas, mais ligado ao povo. Enquanto que os girondinos eram mais ligados à burguesia, mais ligados aos direitos individuais. Tá? Então, é decretado o fim da monarquia na França e estabelece a República. E em 1793 é elaborada a segunda Constituição Francesa. Então a gente tem aí, senhores, a partir daí, os jacobinos sobem ao poder. Esse período vai ser chamado de período do terror, que vai de 1793 a 1794. E observa como é que começa isso aí. Luís XVI, em janeiro, Luís XVI é guilhotinado. No final do ano, sua esposa, Maria Antonieta, também é guilhotinada, acabando assim com o rei e a rainha da França. No dia 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. A sentença foi lida. O rei deve morrer. Naquela noite, ele reuniu-se brevemente com a família. Calmo diante de suas lágrimas, prometeu voltar na manhã seguinte para uma despedida final. Não voltou. Não suportaria a angústia de sua família e não queria enfraquecer-se no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carroça levou Luís para o cadafalso. E ele historicamente encaminhou-se para a lâmina.
Tentou dizer algumas palavras. Espero que minha morte seja para a felicidade de meu povo. Eu vivi para a França e temo que sofrerá com a ira de Deus. Mas os guardas abafaram sua voz com os tambores. Às 10h22 da manhã, o homem que fora rei não mais existia. De sua cela, Maria escreve uma carta final despedindo-se de seus filhos e de sua família, prometendo ser corajosa. Seus longos cabelos grisalhos foram cortados, preparando-a para a lâmina. Suas mãos foram fortemente amarradas. Quando saiu pelos portões da prisão, esperava uma carruagem. Em vez disso, foi levada por uma carroça como uma criminosa comum. Uma sombra da soberana que foi um dia. Maria Antonieta mantém uma dignidade de rainha enquanto desfila pelas ruas de Paris. São lidos seu nome e acusações contra ela. A última rainha da França está morta. Então, as monarquias europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, Áustria, a Rússia, todos esses países se assustam e começam a enviar tropas para lutar contra o exército revolucionário da França. Então, os jacobinos no poder criam o Comitê de Salvação Pública. A nossa revolução, a nossa mudança está correndo risco. Então, eles reúnem 300 mil homens e passam a lutar contra os inimigos externos, os inimigos de outras potências europeias. Também é estabelecido o Tribunal Revolucionário, que julgava e condenava os acusados de conspirar contra a Revolução. Aí a gente vai ter dois dirigentes do tribunal, Danton e, posteriormente, Robespierre. Robespierre, um jovem advogado que vinha lutando pelo estabelecimento de uma monarquia constitucional. Quando o rei é decapitado, já não tem mais por que lutar por isso, e ele estabelece o seguinte: precisamos eliminar os inimigos da Revolução. Então a gente tem aí execuções sumárias na guilhotina. Maximilien Robespierre é considerado o incorruptível, então ele passa a dirigir esse período do terror. Lógico, ele começa também a eliminar seus inimigos pessoais daqueles que que o cercam, né? Aqueles que ajudaram a fomentar a Revolução, principalmente os jacobinos. Então tem como alvo os aristocratas, ricos e religiosos. Grande parte dos ricos, aristocratas e religiosos fogem da França. Mas tem algumas conquistas. Por exemplo, eles estabelecem as escolas públicas. Então é o governo que tem que pagar as escolas a partir de então. Estabelece também impostos para os mais ricos e determina um preço máximo para os produtos de maior necessidade. Ou seja, se você precisa de pão, o pão não pode ultrapassar esse valor. Estabelecem também uma reforma agrária. Essa reforma agrária vai atingir muita gente na França que vive em condição de miséria. Os donos das terras foram embora e eles então passam a reorganizar os campos, os camponeses passam a ter mais terras, tá?
Tá? Então, devido a esse excesso de violência, acontece uma reação. Então, os girondinos, que eram os moderados, eles tomam o poder. Robespierre, ele vai ser executado. Ele mandou executar tanta gente e acaba morrendo da mesma forma, executado na guilhotina. Tá? Então, é estabelecido ali a terceira Constituição francesa. Essa terceira Constituição, ela vai estabelecer alguns elementos. Por exemplo, o voto censitário. Censitário quer dizer por renda. Então, só podia votar quem tivesse uma determinada renda. Elimina o direito de manifestações públicas. O poder executivo, que no caso do Brasil é o poder da presidência da República, passaria a ser exercido pelo diretório, que era um órgão composto por 5 membros. Mas isso não impede que os jacobinos se unam aos monarquistas. Então, observa bem, nós temos ali uma união pouco provável. Mas eles se unem e começam movimentos contrários ao diretório. Nesse momento, o diretório vai chamar para resolver esses problemas um jovem general que se destacou muito no exército francês. Então, o jovem general Napoleão Bonaparte passa a fazer parte dessa grande estrutura histórica que é a Revolução Francesa. Então, os girondinos chamam ele para participar do diretório. O que ele faz? Aceita e um mês depois ele dá um golpe. E aí, então a gente vai para o governo do Napoleão Bonaparte, que vai de 1799 a 1814. 1799 é considerado o ano do fim da Revolução. É quando Napoleão Bonaparte sobe ao governo, passa a ser o grande cônsul da França. Né? Ele acaba com o diretório e estabelece um negócio chamado consulado. Em 1804, ele transforma a França em um império. Cria também o Código Napoleônico. A grande contribuição de Napoleão Bonaparte para o mundo foi a criação do seu código. Ele teve a intenção de ampliar o seu território. Nesse momento, achando-se poderoso demais, ele governou por 15 anos, ele entra em guerra com as principais nações da Europa. Se reúne, então, em 1814, um grupo de países poderosos. Inglaterra, Prússia, Rússia e a Áustria lutam contra o Napoleão, que se achava invencível. Só que ele é derrotado. Ele é derrotado, preso e é exilado em uma ilha chamada Ilha de Elba, que fica próxima à costa da Itália. Então, em fevereiro de 1815, Napoleão foge da Ilha de Elba. Aí o que ele faz? Começa uma guerra contra aquela coligação que o havia derrotado. Esse período é chamado de Governo dos 100 Dias. Ele novamente é exilado em uma ilha, só que numa ilha muito mais distante, não era na Europa, a ilha de Santa Helena, e onde ele morre em 1821. Era necessário reorganizar a Europa, e isso vai acontecer no Congresso de Viena. E eles determinam que as fronteiras dos países europeus vão voltar a ser aquilo que era antes da Revolução Francesa. A experiência francesa com a democracia inspirou modelos por todo o mundo. Onde existe tirania, o grito por justiça é eterno. Pela liberdade, igualdade, fraternidade. Pela revolução.